é que muitos, nesse tempo, abraçaram o Evangelho e fundamentaram a sua fé numa mensagem triunfalista, numa vida pautada pelo êxito, pela conquista e pela vitória. E é óbvio que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós mesmos, quando convidamos alguém para a igreja, trazemos isso enraizado em nós. Quando nós vemos alguém que está com uma enfermidade, nós dizemos: vamos à igreja, Deus pode curar você. Ou alguém que está com a família desajustada, nós convidamos: olha, vamos à igreja, aceita Jesus, porque Ele pode restaurar a sua família. Ou alguém que está com um diagnóstico contrário, e diz: olha, vamos para a igreja, Deus pode curar você. Alguém que está desempregado, olha, venha, Deus pode abrir uma porta extraordinária. E muitas vezes as pessoas são atraídas a Deus com essa mentalidade de um Deus funcional, de que quando eu preciso, eu aciono a Deus e Ele funciona na minha vida. A grande questão e o grande problema é que enquanto Deus funciona, a fé se mantém. Porém, quem está na vida cristã há algum tempo sabe que o dia mau vem, que a escassez bate à porta, que o diagnóstico do médico chega, que a dor vem, que as lágrimas correm do rosto, que a aflição sobe ao coração, que nós não vivemos uma vida meramente de triunfos e vitórias, mas também encontramos percalços no caminho. Sabe, o escritor diz que quando alguém nasce emocionado, quando alguém se converte na emoção, esse alguém morre quando a emoção acaba. Porque muitas pessoas, queridos, baseiam a sua vida no sentimentalismo e na emoção. E embora nós, quanto homens, e seja parte da faculdade humana, nós sermos emocionais e sentimentais, nós também devemos e precisamos ser racionais. Pedro disse que nós devemos estar prontos para responder a todos os que nos pedirem a razão da esperança que há em nós. Nós não somos chamados para explicar a emoção, o sentimento e as sensações, mas nós somos chamados e devemos estar preparados para explicar e responder a razão, o intelecto, aquilo que faz sentido na nossa vida e por que nós somos quem somos, fazemos o que fazemos e adoramos a quem adoramos. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida e a nossa fé não podem estar fundamentadas na emoção e tampouco naquilo que é o modismo de hoje, um pensamento positivo, de que basta que você deseje e que pense positivo e as coisas vão acontecer. Isso não é evangelho. Nós precisamos entender, queridos, que na vida cristã, e a Bíblia está cheia e repleta de exemplos, de homens e mulheres de Deus, que se mantiveram fiéis ao Senhor, e ainda assim, sofreram grandemente. Talvez você diga: mas a grande verdade é que Deus vai nos mostrar a razão do nosso sofrer. Nós dizemos, a pergunta a Deus não por que eu estou sofrendo, mas para que esse sofrimento? E deixa eu dizer para você, talvez eu e você nunca saibamos o porquê que nós sofremos, o porquê que nós passamos por diversas situações, o porquê que nós enfrentamos perdas e dores. Jó não soube, ele não leu os primeiros capítulos do seu livro. Não há, queridos, uma garantia de que Deus vai nos dizer o porquê que nós enfrentamos o que enfrentamos, choramos pelo que choramos e perdemos o que perdemos. A grande verdade, amados, é que a nossa vida, em algum momento da nossa trajetória, ela vai se encontrar em uma bifurcação. E essa bifurcação vai nos levar a uma decisão entre os nossos desejos e vontades e a vontade e o querer de Deus. E nessa hora nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos fazer uma escolha. Desistir sempre vai ser a opção mais cômoda, mais fácil. Porém, mais fácil não significa melhor. Nós precisamos também e temos a oportunidade,
nestes momentos difíceis, em que a vida exige uma escolha e um posicionamento, em que nós não fundamentamos a fé na emoção, mas na razão e na palavra, em que nós temos firmeza em Deus, de escolher persistir. Não é porque o leite derramou, que é o fim da sua vida e da sua história. Não é porque até aqui você esbarrou em portas fechadas, que em um momento a porta não possa se abrir. Aliás, o próprio Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Jesus já nos instruía sobre a persistência e a perseverança. Desistir sempre vai ser mais cômodo. As circunstâncias justificariam a nossa desistência. Porém, queridos, temos então nos momentos difíceis da vida a oportunidade de expressar uma fé genuína e ingressarmos pelo caminho da persistência. Todos nós já passamos por momentos difíceis em que talvez pensamos: não tem mais jeito, agora é o fim. E talvez o questionamento que suba ao coração é como seguir em frente diante de um episódio tão doloroso, como seguir em frente diante de uma perda irreparável, como avançar e seguir em frente diante de uma situação que fugiu do nosso suposto controle. Como seguir em frente se o entusiasmo, o ânimo, a motivação se esvaíram, desgastados pelas circunstâncias. Alguém no auge da sua dor poderia pensar que Deus perdeu o controle. Talvez alguém pensasse e bradasse: olha, Deus se esqueceu de mim, Deus não contempla a minha dor, Deus não está vendo a minha aflição, Deus não está percebendo que eu estou no limite das minhas forças, que eu estou sucumbindo às circunstâncias, que as lágrimas têm sido o meu travesseiro, que os meus olhos têm sido lavados pelas lágrimas das dores, de que eu tenho ancorado a minha vida nas circunstâncias que estão me matando por dentro. Alguém pode pensar: não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. Deus é soberano. E Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Ainda que as circunstâncias fujam ao nosso controle e nós não tenhamos a resposta e a compreensão para acomodar as situações do nosso coração, Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle absoluto de todas as coisas. Não há nada que aconteça sem a vontade permissiva de Deus, e todas as coisas estão diante dEle, no controle dEle. Até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. O Deus que cuida dos pardais, o Deus que cuida dos lírios dos campos, é o Deus que cuida da nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Deus, queridos, não perde batalhas. Eu queria pensar com você nessa noite, a partir da experiência dolorosa do rei Davi, como nós podemos e devemos agir para superar as dificuldades e aflições desse tempo com resignação, com força e com sabedoria. O rei Davi, queridos, é destacado em Israel como o maior rei. Davi era uma criança ainda, quando foi escolhido por Deus. Depois da reprovação do rei Saul, Deus envia o profeta Samuel a Belém, a casa de Jessé, porque ali Deus havia se provido de um rei. Num primeiro momento, em chegando à casa de Jessé, Samuel pede que ele apresente os seus filhos, porque Deus havia escolhido um dos seus. Jessé então apresenta o seu primeiro filho, Eliabe. Eliabe se apresenta diante de Samuel com um porte de rei, com uma aparência de rei, com uma postura de rei, mas não com um coração de rei. Samuel se engana e diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Mas Deus diz: não olhe para a sua aparência, porque eu, Deus, não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, eu, porém, vejo o coração.
Depois então vai se apresentando os outros filhos, Abinadab, Samá e os demais filhos de Jessé, e a nenhum deles Deus escolheu. Samuel então pergunta a Jessé: você não tem mais filhos? Acabaram-se os seus filhos? E Jessé diz: tem um mais moço, que está no campo, cuidando das ovelhas. Samuel diz: então manda chamá-lo, porque nós não vamos nos assentar sem que ele venha. Davi então é trazido à presença de Samuel, e ali o Senhor diz: unge-o, porque a este eu tenho escolhido. E ali Samuel é ungido rei de Israel, na presença do seu pai e dos seus irmãos. Porém Davi não foi no dia seguinte colocado no trono. Davi continuou o seu trabalho, cuidando das ovelhas do seu pai, e num momento em que a nação de Israel estava em conflito e em guerra contra os seus inimigos históricos, contra os filisteus, surge do meio dos filisteus um homem gigante, de mais de 3 metros de altura, e começa a desafiar o exército de Israel. Há uma montanha em que os filisteus estão, uma outra montanha em que o exército de Israel está, e no meio um vale. E desce ao vale esse homem gigante chamado Golias de Gate. E Golias começa a insultar o povo de Israel, dizendo: para que nós vamos entrar em batalha? Dê-me um homem, e se esse homem me vencer, nós lhe seremos por escravos, mas se nós vencermos, vocês serão os nossos escravos. E isso, queridos, diariamente se colocava em Israel. Porque todos os soldados de Israel, ao ouvirem a voz do gigante e ao verem a sua estatura e a sua postura de herói de guerra, temiam. Em casa, Jessé pede a Davi que vá à guerra ver como estão os seus irmãos e leve alguma coisa para eles comerem. Davi se aproxima e ele começa a escutar as falas do gigante, o desafio que ele fazia. E vendo como os israelitas fugiam do combate, amedrontados, e ninguém se colocava à disposição para lutar, Davi então pergunta: o que farão ao homem que vencer esse gigante? E quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Dizem a Davi: olha, a quem vencer, o rei dará isenção de impostos, lhe dará riqueza e a mão da sua filha. Davi então se apresenta diante do rei Saul e diz: não tema o rei, porque o teu servo lutará pelo seu povo. Saul então, ao ver aquilo, fica questionando sobre como uma criança enfrentaria um gigante, guerreiro, herói de guerra. Talvez também pensasse: bom, pior do que perder é não lutar. E Davi diz e apresenta as suas credenciais: olha, o teu servo é pastor. E quando um leão avança contra as ovelhas, eu luto contra o leão e prevaleço. Quando um urso avança contra o rebanho, eu vou contra o urso e avanço. E o Deus que me deu vitória contra os leões e os ursos, também me dará vitória contra esse gigante. Naquele momento, Saul então pensa: bom, vou equipá-lo. Ele tira de sobre si a sua armadura, o seu capacete, a sua espada, o seu escudo, e coloca a sua indumentária em Davi. Davi, queridos, não consegue dar um passo, porque nunca havia usado uma armadura de guerra. E Davi diz ao rei: com essa armadura eu não vou conseguir lutar, mas deixa-me ir com a minha funda, com a minha lança, para que eu possa enfrentar esse gigante. Davi então pega o seu alforje, a sua lança, pedras, e ele vai ao encontro do gigante. O gigante o afronta e diz: que é isso? Você vem contra mim como quem vem contra um bicho. E começa a insultar a Davi e ao exército de Israel. Davi diz: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você conhece a história: Davi pega a funda, a pedra, lança contra o gigante, acerta no meio da fronte do gigante, que cai por terra. Davi vai em cima dele, toma a sua espada, arranca a sua cabeça e traz ao rei. Há uma celebração em Israel, porque Davi havia prevalecido. Deus estava com Davi, ele estava prosperando. Quando o exército volta para Israel, as mulheres começam a cantar elogiosas a Davi, dizendo que Saul havia matado seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. Esse canto da mulher encheu Saul de inveja
e ódio contra Davi. A partir de então, Deus retirou de Saul o seu espírito, ele passou a ser atormentado por espíritos, e ele, com inveja de Davi, passou a persegui-lo. Davi então está fugindo de Saul, que quer tirar-lhe a vida, porque já havia identificado que Deus o havia escolhido como seu substituto. Davi então foge da presença de Saul, até que em uma batalha Saul cai a sua própria espada e morre. E depois de um tempo, Deus levanta Davi como rei sobre todo Israel. E Davi passa a reinar em Israel. E ele passa, queridos, a experimentar grandes vitórias. Davi, queridos, vence e prospera contra os seus inimigos, nas batalhas contra os filisteus, contra os moabitas, contra os sírios, contra os amonitas, contra os amalequitas. Davi, queridos, se estabelece como rei, e o reino de Israel se estabelece como um poderoso reino daquele tempo. Os tempos passam, Davi já está com certa idade, conquistador, com um reinado reconhecido e respeitado. E no tempo em que os reis saem para a batalha, Davi envia o seu exército com o seu general Joabe, e ele fica em casa. Uma tarde, ele está andando pela varanda, ele olha ao longe e vê uma bela mulher tomando banho. Ele pergunta quem é, e as pessoas dizem é Batseba, a mulher de Urias. Davi então manda trazê-la, e ele possui aquela mulher, a despede. Depois de um tempo, a mulher manda um recado para ele: estou grávida. Davi então começa a pensar sobre como contornar essa situação, e ele manda emissários que vá à guerra para que trouxessem Urias. Urias então vem à presença de Davi, e Davi lhe diz: olha, desce para sua casa, passa um tempo com a sua esposa. A intenção de Davi era que Urias se deitasse com a sua esposa e o pecado estaria encoberto, porque para todos os efeitos, Urias seria o pai da criança. Porém, Urias, como um servo fiel, disse: jamais eu desceria à minha casa, eu estaria com a minha esposa enquanto os meus irmãos estão na batalha. Davi insiste, prepara um banquete, tenta convencê-lo depois que estivesse alto de vinho. Ele vai, sai da presença de Davi, mas não desce para sua casa, ele fica à porta do palácio de Davi. Os servos dizem: olha, Urias não desceu para casa, ele está dormindo na porta do palácio. Davi então toma uma decisão radical, sabendo que Urias não desceria para a sua casa. Ele escreve uma carta, direcionada a Joabe, dizendo: coloca Urias na frente de batalha, onde estão os melhores guerreiros, para que ele caia pela espada. Davi sela a carta, entrega ao próprio Urias e manda que ele entregue a Joabe, o seu general. Chegando na batalha, Joabe recebe as instruções, coloca Urias no fronte de batalha mais apertado, e Urias cai a fio de espada. É chegada a notícia, Batseba, tomada de tristeza, porque o seu marido havia morrido, cumprem-se os dias do seu luto, e Davi então manda buscar Batseba e a toma por sua esposa. Agora estava resolvido. Davi agora se casa com uma mulher viúva. Mas a narrativa bíblica diz que aquilo era mal aos olhos do Senhor. E Deus levanta o profeta Natã, que vai ao encontro de Davi, e conta uma história a Davi, e diz: olha, haviam dois homens, um rico, abastado, e um pobre. O rico tinha muito gado e muitos rebanhos, o pobre tinha uma ovelhinha que ele havia comprado novinha, que havia sido criada dentro da sua casa, que comia do seu bocado, que dormia no seu leito. E vindo um viajante ao homem rico, ele tomou essa ovelhinha de estimação do homem pobre, sacrificou, fez um guisado e deu ao viajante. Davi se encheu de ira e disse: como pode isso? Esse homem é digno de morte. Então Natã diz: esse homem é você. Naquele mesmo momento, a palavra de Davi, texto que nós lemos: pequei contra o Senhor.
Talvez alguém pense: como pode alguém escolhido por Deus cometer tamanha afronta, mentira, traição, adultério, engano, assassinato? Mas a marca, queridos, do coração de Davi não é a sua impecabilidade, a sua perfeição, mas a sua prontidão em reconhecer os seus pecados. Davi não tentou, queridos, argumentar sobre o pecado cometido. Prontamente ele disse: eu pequei diante do Senhor. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Entenda, o homem segundo o coração de Deus não é o homem inatingível, inalcançável, impecável e perfeito, mas é o homem que tem o coração quebrantado quando confrontado dos seus erros e dos seus pecados. Davi diz: eu pequei contra o Senhor. Deus lhe havia antecipado uma graça e diz: o Senhor também já te perdoou, você não morrerá, mas a criança, essa morrerá. Davi então recebe essa sentença de Deus. O filho que a mulher de Urias estava esperando morreria. A criança nasce. O texto diz que o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias havia dado a Davi, e ela adoeceu gravemente. O que é que se faz então quando recebe uma notícia terrível? Como seguir em frente quando as circunstâncias apontam numa direção de derrota e fracasso? Como avançar quando tudo parece sem saída e sem jeito? Davi fez uma coisa: ele se colocou diante de Deus. O que Deus estava dizendo a Davi, a gente pode pensar sobre o porquê que Deus feriu a criança. De maneira muito objetiva, a criança gerada no adultério não poderia ser a sucessora de Davi no trono de Israel. Deus feriu a criança pela sua soberania. Mas Davi, queridos, ao ser informado que o seu filho estava gravemente enfermo, passou a buscar a Deus. Diante desta sentença, Davi foi tomado por um profundo arrependimento. Ele tirou de sobre si as suas vestes reais, a sua coroa. Ele se vestiu como costume, de panos de saco e cinza. Ele se deitou diante do Senhor e passou a orar e a jejuar a Deus pela criança. Sabe, queridos, a realidade da nossa vida é que nós não podemos desistir sem lutar. As circunstâncias da vida de Davi eram contrárias e completamente irreversíveis. Mas Davi, queridos, não aceitou a derrota sem antes consultar e buscar a Deus. E ele passa a fazer isso. Ele está clamando a Deus. Ele está prostrado a noite inteira, orando pela criança. Davi intercedeu a Deus em favor da criança, prostrado, implorando a Deus. Não sei se você já experimentou algo parecido, ou talvez você esteja vivendo algo assim. Algo que está se perdendo na sua vida, na sua experiência. E você tem clamado a Deus e buscado ao Senhor, mas no seu coração você sabe que é uma situação irreversível. É o leite derramado. Davi estava buscando a Deus. A narrativa bíblica diz então que ao 7º dia a criança morreu. Imagina, 7 dias prostrado, 7 dias clamando a Deus, 7 dias jejuando. E não era uma campanha de 7 dias de jejum e oração. Era uma busca pessoal de Davi com Deus. Era um momento de Deus com Davi. Era um tratar de Deus na vida de Davi. Era um abrir do coração de Davi diante de Deus. Era um momento de intimidade. Essa intimidade de Davi com Deus expressa nos Salmos. O Salmo 51, Davi expressa a sua oração diante de Deus, de que ele nasceu em pecado, em iniquidade o concebeu a sua mãe. Ele clama a Deus na oração do Salmo 51, de que o Senhor o purifique, o limpe, porque ele ficaria mais limpo
limpo, mais alvo que a neve, de que o Senhor olhasse os seus caminhos, visse se havia nele algum caminho mau, e o conduzisse e guiasse pelo caminho eterno. Davi pede a Deus: não retires de mim o teu espírito. Davi pede a Deus: renova em mim a alegria da tua salvação. E ele diz: Senhor, eu sei que é um coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeitará. Davi está clamando a Deus diante de uma circunstância aparentemente irreversível. Depois de um período de 7 dias, a criança morreu. Há uma preocupação dos súditos, porque se como a criança doente, Davi estava entregue, o verso 17 da nossa leitura diz que os anciãos, quando viram o grande rei Davi, o conquistador, o grande rei de Israel, prostrado com pano de sacos e cinzas, eles foram a Davi para levantá-los da terra. Davi não quis e não comeu com eles. Sabe, é como alguém que diz: olha, não vale a pena. Olha, a sua busca não faz sentido. Olha, já está perdido. Aceita a derrota. Davi, enquanto havia uma possibilidade remota que fosse, ele estava clamando a Deus. Nossos ditos populares também: o jogo só acaba quando termina. E Davi estava clamando, buscando, orando, implorando a Deus. Os súditos receosos em lhe dar a notícia, aquela notícia seria devastadora. Se com a criança doente, Davi estava completamente jogado no chão, quem daria essa notícia ao rei? E eles começam então a conversar entre si, olhando o rei, clamando a Deus. Porém, Davi ouve cochichos. E a narrativa bíblica diz que Davi entendeu, verso 19, que a criança era morta. Sabe o que chama a atenção, queridos? Eu e você podemos passar pelas circunstâncias mais difíceis dessa vida, mas nós não podemos perder a capacidade de discernir. Perceba, nós não vamos ser tomados nem pela emoção no sentido de sentimentos positivos, nem pela emoção no sentido negativo, de alguém que está preso às dores, lágrimas e choros, a ponto de não conseguir discernir as coisas que lhe envolvem. Tem gente que perde a noção, tem gente que não consegue entender as circunstâncias. Davi estava prostrado, mas ele estava, queridos, em pleno juízo e discernindo as coisas que estavam acontecendo. Quando Davi escuta cochichos, ele entendeu que a criança estava morta. Ele então se volta para os seus súditos e pergunta: é morta a criança? Os súditos confirmam: é morta a criança. É interessante que no momento de perda consumada, isso também é coisa de crente, o que se faz? Talvez na sua experiência de perda, o que você faz quando perdeu? O leite derramou, as circunstâncias se estabeleceram e é isso mesmo. O diagnóstico de fato é esse. A realidade é essa, não há o que lutar, o que fazer, é isso que está posto. O que se faz então quando uma realidade irreversível e irremediável da nossa vida se estabelece? Davi nos dá, queridos, uma lição extraordinária. A narrativa bíblica diz, verso 20: então Davi se levantou. Queridos, sabe o que me chama a atenção? Há muitos de nós que enfrentamos dores e lágrimas há tempos passados, e há muitos que até hoje não se levantaram. Há muitos que estão presos e romantizando as suas dores. Há muitos que gostam de se apresentar como vítimas e que as pessoas tenham piedade e pena das suas dores e perdas. Há muitas pessoas que passaram por experiências de dores, de frustrações, de decepções, que perderam, que a derrota se estabeleceu e que simplesmente ficaram no passado. Estão existindo, sobrevivendo, mas já não experimentam algo que traga satisfação plena e realização. Davi se levantou.
no momento mais difícil da vida de Davi, quando a derrota lhe estava consumada. E perceba, nós estamos falando de um homem conquistador, nós estamos falando de um homem guerreiro, nós estamos falando de um homem que tinha intimidade com Deus. Basta olhar os salmos escritos por Davi. Mas nós estamos falando que esse homem de Deus, escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, pecou contra Deus e perdeu. E agora esse homem, consumada a derrota, ele se levanta. Sabe, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, o que passou na sua vida ficou no passado. É impossível avançar carregando atrás de si um passado cheio de lágrimas, dores e prantos. É legítimo chorar, é legítimo prantear e lamentar. E perceba, lamento é uma coisa, murmuração é outra. Lamento, queridos, é a resignação. A murmuração é a incredulidade, a ausência de fé. Davi estava lamentando, é legítimo lamentar, mas nós não podemos ficar prostrados. Nós servimos ao Deus que é soberano. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Nada que acontece em nossas vidas acontece sem a permissão de Deus. E Ele tem o controle, o governo da nossa vida em suas mãos. E Ele pode dar a essas lágrimas e dores uma dimensão extraordinária, de fato que nós possamos cantar louvores ao Seu nome. Davi se levantou, tirou as roupas de luto e pranto, tomou um banho, preparou-se, foi à casa do Senhor e adorou. É muito bom e cômodo adorar a Deus quando o pix cai, quando a bênção chega, quando a vitória se estabelece. Alguém já disse que nós temos nessa vida a oportunidade e o privilégio de fazer algo que nós não faremos no céu: adorar a Deus em meio a dores. E em meio às dores dessa vida, que temos a oportunidade de expressar a Deus o nosso mais sincero louvor e a nossa mais sublime e perfeita adoração. Davi se levantou não para murmurar ou questionar Deus do porquê da sua derrota e perda, mas ele foi à casa do Senhor, ele se preparou para isso, ele se lavou, ele tirou de si tudo aquilo que trazia memória de dor e derrota, e diante de Deus ele se refez na adoração. O caminho, queridos, para refazer a vida, para enfrentar as dificuldades, superar as dificuldades e seguir em frente, é adorando a Ele, é reconhecendo que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele sabe o que é melhor para nós, que mesmo quando nós não entendemos, nós não somos chamados para entender, somos chamados para crer. E se Ele permitir os caminhos de dores, é porque Ele tem riso, festa e alegria preparados para nós. Ele tem para nós vestes de louvores, e nós podemos tirar de sobre nós os mantos de tristeza, os panos de amargura, para nos revestir da celebração da vida que temos em Cristo e da vitória que Ele nos dá. Que lições nós aprendemos com a atitude de Davi? Os seus súditos estão sem compreender nada. Verso 21, eles perguntam a Davi: o que é isso que você fez? Os súditos não estão entendendo, porque esperavam que, ao receber a notícia de que o seu filho estava morto, Davi então acabasse com a sua vida e perdesse a razão de viver. Ele se levantou, ele tirou as suas vestes de lamentação, ele vestiu vestes novas, ele foi à casa do Senhor, ele adorou a Deus. No meio da adoração, as pessoas perguntam a Davi: o que é isso que você fez? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, você se levantou e comeu pão. Sabe o que significa? Você, crente, fiel a Deus, que confia na sua soberania, quando as pessoas que conhecem a sua história veem você num domingo, na casa do Senhor, adorando a Deus,
entregando o seu coração a Ele, derramando-se em lágrimas diante do Senhor, acreditando que Deus é poderoso para contornar as circunstâncias adversas da nossa vida. E as pessoas olham para você e dizem: o que é isso que você está fazendo? Você devia estar em casa trancado, chorando, pranteando, mas o seu semblante é alegre, você consegue adorar a Deus em meio às dores. E sabe, queridos, nós conseguimos triunfar e envergonhar o inferno quando o mundo, o diabo, espera de nossos lábios a murmuração, e nós abrimos os lábios e corações para adorar a Deus e dizer que Ele é bom, que Ele é soberano, que Ele é digno, que Ele é merecedor do nosso louvor, que Ele é merecedor da nossa adoração, que a Ele devem ser tributadas honra, glória, louvor para todos sempre, eternamente, porque Ele está no controle de todas as coisas. Por que você faz isso, Davi? Primeira coisa que nós aprendemos: Davi tinha força. A sua força não era em si mesmo. A batalha contra o gigante Golias já mostra isso. Ele dependia de Deus. Nos momentos mais críticos da vida de Davi, ele caiu, como eu e você estamos sujeitos, mas ele não ficou prostrado. Ele se levantou. Ele teve força para se levantar do monturo. Ele teve força para se levantar do poço de lágrimas e da amargura. Ele teve forças para se levantar da dor e da tristeza. No momento das dificuldades, seja forte, se fortaleça em Deus, se levante, não baixe a cabeça, avance. Segunda coisa que nós aprendemos com Davi: resignação. O que é isso? Aceite tudo aquilo que não pode ser mudado. O leite derramou, a criança morreu, não tem o que fazer. Resignação. Davi entendeu isso. A criança morreu. Ele disse aos seus servos, vivendo ainda a criança, verso 22, jejuei e chorei porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Veja que ele orava com uma intenção e com uma perspectiva. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, quem sabe Ele não se volta favorável para mim. Aí ele diz, verso 23, porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Resignação, não tem o que fazer. Há realidades da nossa vida que se estabelecem e que nós não temos como mudar. Existe o mundo que nós queremos e há o mundo que existe. Existe o ideal e o real. E nós não vivemos num mundo ideal, no mundo que nós queremos. Nós vivemos num mundo real, de lutas e dores, grandes dificuldades. Por vezes ganhamos, por vezes perdemos, mas nós não podemos parar. Davi então se resignou. E ainda mais, terceira coisa que aprendemos: força, resignação e sabedoria. Sabe qual é a sabedoria de Davi? É aquilo que nós precisamos aprender. Davi entendeu que estar preso ao que se foi não traz benefício nenhum. Acabou, perdeu. Talvez a coisa que você, assim como eu, queria fazer voltar. O tempo, a pessoa, o lugar, a circunstância, o sentimento. Mas a verdade é que acabou. E a sabedoria nos ensina que não faz sentido desperdiçar força e energia com situações que não podem ser mudadas. Aceite tudo aquilo que não pode ser mudado, mas faça todas as mudanças que podem ser feitas e que estão ao seu alcance. Davi seguiu em frente. Davi avançou. O texto diz que Davi então vai para sua casa. Ele vem a sua mulher Batseba e ele consolou ela. Veja só, era alguém que estava partilhando das mesmas dores que ele. Porque se Davi, pai, perdeu um filho, Batseba, mãe, também perdeu.
O que nós fazemos diante das circunstâncias que não mudam, que não há reversão? Davi veio a Batseba, consolou, deitou-se com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Sabe qual é o ensinamento, queridos? No primeiro momento, a mulher de Urias havia engravidado e dado um filho a Davi, que foi gravemente ferido e morreu. Agora, a mulher de Davi. E o Senhor amou aquela criança. Sabe, queridos, aquela criança fala de recomeço. Porque as coisas da vida de Davi haviam começado difícil. Após o seu percalço, o seu pecado, o adultério, o assassinato, Davi experimentou a dor mais amarga de alguém que sente o distanciamento de Deus e a perda de alguém amado. Agora, Davi está se refazendo. Aquela criança que nasce é amada por Deus. E isso nos ensina, amados, que independente das lutas e dores e das experiências de perdas que eu e você podemos experimentar, nós precisamos avançar. E para isso é preciso nós aceitarmos que certos acontecimentos indesejados da nossa vida, eles não podem ser mudados. A sabedoria nos ensina a avançar com força e com resignação. Deus visitou Davi com graça. Deus é misericordioso. A oração de Davi foi ouvida. Ele clamava por compaixão e misericórdia. E Deus se revelou compassivo e misericordioso. Perdoou Davi, lhe deu um filho, a quem ele chamou de Salomão. Deus amou aquele filho. E esse filho Salomão, da linhagem deste, Deus faria vir no fim dos tempos o Cristo. Percebe? Que de uma situação completamente imprevisível, aos olhos humanos imutável e improvável, da confusão que Davi se meteu, Deus na sua soberania fez brotar o rebento do Cristo, a linhagem da qual descenderia o Cristo. Eu quero que você entenda nessa noite, é que dessa circunstância terrível que você possa estar enfrentando, Deus pode fazer algo extraordinário. Você só precisa avançar. Talvez você esteja em meio a uma situação semelhante a Davi, em que não há perspectiva de vitória, em que as coisas estão completamente sem solução, sem saída, sem resposta, sem caminho a seguir, e você está clamando, buscando a Deus, para que Ele se manifeste, para que Ele mostre o caminho, para que Ele abra a porta, para que Ele responda, para que Ele explique. E a verdade, queridos, é que algumas situações não podem ser mudadas, mas isso não implica dizer que é o seu fim. Há sempre em Deus uma possibilidade de recomeço. Deus sempre tem uma saída. Há sempre um escape em Deus. Às vezes o inimigo coloca na sua mente: olha, para você não tem jeito, para você não há solução, você é um derrotado, você é uma derrotada, um perdedor, uma perdedora. Nós cremos, queridos, no Deus que é soberano, e que Ele tem os caminhos que são mais altos que os nossos caminhos, e pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos. E quando parece que é o fim, para aqueles que persistem e avançam, Deus abre uma possibilidade de um novo começo. Eu quero encerrar contando uma história para você. Há um museu muito famoso em Paris, o Museu do Louvre. Centenas de milhares de pessoas indo a Paris, ao lado direito do rio Sena, é obrigatório fazer uma visita ao Museu do Louvre. É ali que está, talvez uma das mais famosas pinturas de todos os tempos, a Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Mas ali também tem uma pintura muito enigmática. Não sei se os irmãos tem aqui? Tem aqui. Essa é a figura de uma pintura que está exposta no Museu do Louvre, e ela ilustra de vermelho o diabo, com um ar de deboche e de riso, e do outro lado um jovem com um aspecto desesperado,
porque ele havia perdido um jogo de xadrez, a sua alma para o diabo. Ele tinha ainda uma jogada, porém, ele estava em xeque-mate. Mesmo quem não tem iniciação no jogo de xadrez sabe que xeque-mate significa perdeu. Certo dia, um grupo de turistas estava visitando o Museu do Louvre. Dentre o grupo que estava olhando e observando as pinturas, havia um homem campeão mundial de xadrez. Quando passaram por esta tela, ele fixou os olhos no diabo, ele percebeu o ar de riso, de deboche, sobre o aspecto desesperado e derrotado do jovem. E ele então volta os seus olhos para o tabuleiro. O grupo segue, vai olhando as outras pinturas. O guia percebe que está faltando alguém. E ele então volta lá para a tela e vê aquele homem campeão mundial de xadrez fixado nessa imagem. E ele diz: olha, você ficou, e é preciso que nós avancemos para as outras pinturas, as outras explicações. E aquele homem, sem tirar os olhos para a tela, diz: você sabe que eu sou um campeão mundial de xadrez. Você sabe que, pela minha expertise, eu não vejo como um leigo vê. Eu tenho um olhar diferente. Aquele homem está dizendo: tudo bem, eu sei, mas nós precisamos avançar. E ele diz: olha, nós temos um problema. Ele diz: mas qual o problema? E o homem campeão mundial de xadrez diz: nós precisamos fazer de duas uma coisa. Ou mudamos o nome da pintura é xeque-mate, ou mudamos a pintura. O guia então está em confusão, em parafuso, diz: mas por que nós precisamos fazer isso? Por que nós devemos mudar o nome ou a pintura? E ele diz: eu conheço as peças do tabuleiro, eu sei as jogadas, os movimentos que cada uma das peças precisa fazer. Não há xeque-mate. E ele diz: o rei ainda tem um movimento. Aquele homem começa a mostrar, e para que você entenda, xeque-mate é quando o rei está preso, e ele não pode se mover, ele não tem para onde ir. E quando não há movimento para o rei, é dado o fim da partida e a derrota está consumada. A pintura expressa a vitória do diabo sobre o homem e a posse do diabo da sua alma pela derrota do homem. Mas aquele homem olha e diz: não há derrota, há uma possibilidade, o rei ainda tem um movimento. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez a sua vida pareça ter chegado no momento de xeque-mate, de que não tem o que fazer, de que não há saída, de que não há solução, de que não há alternativa. Mas eu quero dizer para você que Jesus, o Rei dos Reis, ainda tem um movimento, há uma possibilidade de vitória. Essa situação que lhe envolve e que lhe marca negativamente pode ser transformada em um momento de vitória, de triunfo e de conquista, não por seus esforços e força, mas porque o rei ainda tem um movimento, e Deus está nessa noite se movendo gracioso em seu favor.